Vamos lá, gente, eu tô tentando gravar esses stories aqui já há um tempo. Vou tentar resumir. Não vai ser fácil, eu tenho que levar meu cachorro no veterinário agora porque ele tá mal, mas aconteceu uma situação que eu não tô conseguindo segurar. A minha babá foi fazer umas perguntas sobre os direitos dela pro Daniel e coisa e tal. E ele já veio me menosprezando, me humilhando, falando que eu sou mentirosa compulsiva, assunto que não tem nada a ver. Esse homem não me deixa em paz, esse homem fala mal de mim pra todo mundo, tenta me queimar com todo mundo, falando coisas absurdas de mim pros outros, sendo que eu não falo dele, eu não toco no nome dele, eu não tô nem aí pra ele. E ele tenta me atrapalhar de todas as formas. Tive que sair da casa, vocês viram aí no sábado, no dia do meu desfile, às pressas, correndo, fim de ano, com o neném de colo. Ele vive dizendo que ele também tá atrapalhando a minha relação com a minha mãe biológica. Já houve algumas brigas, algumas discussões entre ela e minha irmã, porque ele está indo atrás dela pra saber do meu passado, porque como a gente tinha uma relação, eu confiei nessa pessoa de contar o que já aconteceu comigo enquanto eu era criança e adolescente. E por isso eu não tenho relação com a minha mãe biológica. E aí ele vai atrás dela direto, pedir pra... Não só ele, como outras pessoas da família dele, tenta me destruir de todas as formas. Foi pedir pra ela falar alguma coisa de mim. Contou, aumentando as coisas, contou pra ela algumas coisas que com certeza feriram ela também, pra ela poder ir soltando as coisas sobre mim. Foi falar sobre um assunto muito sério e delicado, que é abuso, né? O abuso que ocorreu comigo enquanto criança e adolescente. Não foi por parte da minha mãe biológica, esse abuso foi por parte de um homem, e ele foi jogar pra ela um monte de coisas pra ver se tirava alguma coisa dela. Não sei se conseguiu, só sei que isso tá atrapalhando a nossa convivência, que atrapalhando a relação da minha irmã com ela também, porque minha irmã tem brigado com ela por ela tá tendo esse contato com ele também. Então ele foi mexer num assunto muito sério, numa coisa que é um crime horrível, né? E que hoje em dia, graças a Deus, as pessoas defendem muito mais as crianças e os adolescentes e levam muito mais a sério esse assunto. Então, para vocês verem como esse homem é baixo e sorrateiro, não tem ninguém para avisar. Ninguém. Todo mundo lá me odeia, mas não tem ninguém. Me odeia porque eu fui defender o meu filho na internet. Mas eu tinha que defender a imagem dele. Eu tenho que sofrer calada, eu tenho que ficar doente calada, eu tenho que ser humilhada, eu tenho que sofrer racismo, acontecer de tudo e ficar calada. Porque se eu falar um A, eu sou a desgramada que quer destruir a carreira da pessoa. Então, assim, lá todo mundo me odeia, porque eu fui defender o meu filho, vou defender quantas vezes for preciso, mas ninguém tem coragem de chegar e falar. Você não consegue enxergar que você tá errado, tudo que você tá fazendo com essa menina. Por que você foi atrás da mãe dessa menina? Por que você tá fazendo isso com ela? Por que você foi insinuar que ela foi lá pra Jamaica se prostituir? Porque ele foi insinuar que eu fui pra Jamaica me prostituir, porque ficou recalcado porque eu fui pra Jamaica. Porque ficou recalcado que eu nunca mais quis saber da existência dele. Eu sou assim, me desculpa, faz parte de mim. Pessoa que fica por aí dizendo pros outros, como ele escreveu hoje pra minha babá, que a genitora é mentirosa compulsiva. Eu quero que você venha e que você fale aqui qual foi a minha mentira. Porque eu posso vir aqui e falar qual foi a sua, porque você foi no programa da Tata Werneck, foi um monte de programa, um monte de coisa, falar que você nunca traiu ninguém, que você não trai. Mas eu vou deixar um print aí de quando eu estava grávida e você se relacionava sexualmente com várias mulheres. Eu só tirei de uma, porque esse foi o mais pesado. Esse foi o mais pesado. Tirei o print desse e vou deixar aí o pessoal tirar a própria conclusão. E quem é o mentiroso compulsivo? Fala aí. Eu menti que você não é um bom pai, que você não foi um bom namorado, que tudo que você mostrava aqui era tudo mentira, que eu sofria muito. Eu menti? Eu não menti. Você comparava meu corpo no puerpério,
Você era mais baixo do que qualquer coisa. Se fosse para eu expor tudo que eu passei com você e aí dentro, eu teria feito isso lá atrás. Mas eu não fiz. Se eu fosse para expor que uma certa pessoa não estava contente com a minha gravidez, porque a minha imagem, qual foi a palavra? Que a minha imagem não era o que essa pessoa esperava para o príncipe do Egito, lindo, belíssimo, maravilhoso, não é mesmo? Isso tá falando de quê? O que em mim, qual é o problema que tem em mim? O que em mim a pessoa não aprova para estar com o branquíssimo filho dela? Ai, olha, se fosse para falar alguma coisa, eu teria falado que você é falso com todos os seus amigos, que você é falso com o Rian, falava mal dele a beça, que ele morria de inveja de você, porque ele nunca ia esperar que você ia passar ele, que você ia entrar na Globo e ele não. Falava mal a beça da Anitta, demais. Então, assim, quem é um mentiroso compulsivo? Mentiroso compulsivo, quem que é? O baba-ovo, que fica se humilhando aos pés de todos os famosos para conseguir alguma coisa. Não sou eu que preciso disso não, meu amor, e nunca precisei. Entendeu? Sempre fui uma mulher foda pra caramba. E que graças a Deus eu tive que falar pro seu pai para você não aparecer na minha frente, senão ia enfiar a mão por dentro da tua cara. Que aí você ia apanhar o que você não apanhou quando tu era criança pra virar homem, pra aprender a ser homem, pra aprender a ser gente. Tá? E pode me chamar aí de agressiva, tá? Enfim, eu só queria que essa pessoa desse o mínimo de respeito ou não desse nada, não dê nada, mas também não falte com respeito, entendeu? Porque se você quiser um problema, você vai ter um problema, né? A pessoa ficava jogando na minha cara até a violência doméstica que eu sofri na minha primeira relação séria lá atrás, até isso a pessoa jogava na minha cara. Que eu não expus ele, mas expus ele, que era o pai do meu filho. É assim que o narcisista faz pra te prender na cadeia, na gaiola, pra ficar fazendo você sofrer, enquanto te mantém calada. Sim, eu não expus porque eu não gosto de expor esse tipo de coisa, porque eu não quero que minha imagem seja atrelada a esse tipo de coisa. Só que hoje em dia é diferente. Hoje eu tenho meu filho, esse homem me faz um mal muito grande. Eu fiquei muito mal, tenho os laudos de tudo, e tudo isso vai entrar em processo. Eu não vou deixar passar uma vírgula, tá? Uma vírgula. A gravidade é tanta que eu tive que expor uma situação de minha particularidade e intimidade que eu não esperava nunca expor aqui na internet, como foi o que aconteceu comigo no passado. A gravidade é tanta que eu tive que vir aqui expor, entendeu? Porque esse homem tá indo atrás dela pra provocar, pra falar que eu falei isso, que eu falei aquilo. Quantos homens já abusaram? Olha, é uma sujeira tão grande que eu não sei como que as pessoas que estão em volta permitem uma coisa dessa. Então, assim, se você não me respeitar na tranquilidade, tu vai me respeitar na dor, entendeu? E os seus pastores deveriam ter discernimento espiritual para discernir o Satanás que está encarnado no teu corpo. Então é isso, toda falta de respeito que ele fizer comigo, eu vou vir aqui falar alguma coisa. Toda falta de respeito que ele fizer comigo, alguma coisa vai ter que parar. Ah, mas porque você não entra na justiça? Já entrei até responder, meu amor. Quantos estresses eu vou ter que passar, quanto do meu cabelo vai ter que cair. E detalhe, eu vou deixar outros prints aqui também, de um fake que qualquer coisa que, toda vez que eu falava alguma coisa sobre, respondia alguma coisa, falava alguma coisa, em alguma entrevista, alguma coisa, esse fake vinha e me ameaçava. Falava que ia cortar minha... Ó, não vou falar pro Instagram não derrubar. Então, só pra dizer pra vocês que eu não tenho medo, que eu vou sim ver o meu filho crescer, entendeu? Não sei quem é que tá fazendo isso, mas tem que ser muito homem pra fazer isso. Enfim, é melhor me deixar em paz, parar de me insultar, parar de falar de mim pros outros por aí, parar de tentar me difamar, porque você vai ser todo processado. Você não vai ser um pouco, não, você vai ser todo processado. Todo, tá? Então é isso. Toda vez que você me desrespeitar ou fazer um inferno na minha vida, eu vou vir aqui falar alguma coisa. Aí vamos ver se assim você para, porque é o único jeito. Eu lembro que quando eu tava grávida, viralizou um vídeo meu num podcast, eu dizendo que
Não é que eu não queria ter filhos, mas eu não queria ter filhos com alguém que não merecesse o elo eterno. E eu não sei se esse era o maior medo da minha vida, ao ponto de ter se tornado realidade, o meu maior pesadelo. E aí por isso que vocês me atacavam e não entendiam, porque eu sempre estava com um semblante triste nos vídeos em que eu era exposta, mesmo pedindo para não ser. Por isso, porque eu vi onde eu estava, foi caindo minha ficha de onde eu estava, do que aconteceu comigo, do que provavelmente ia acontecer, que foi o que aconteceu aí, todo mundo viu. E sim, eu era triste, eu sabia que ele se relacionava com outras mulheres sexualmente, enfim, por isso que eu era triste daquele jeito e todo mundo me atacava e eu fiquei cada vez pior na minha gravidez e passei o meu puerpério também muito mal por causa dessa pessoa e foi isso. Pra finalizar, ninguém destrói a vida de ninguém não, tá? Ninguém destrói a vida de ninguém. Como falaram aí pra mim, uma pessoa aí da sua parte falou que tem homens que faz coisa pior e não acontece nada com eles, com você também não iria acontecer. Ninguém destrói a vida de ninguém. Você só arca com as consequências das coisas que você fez. Tudo que você fez na vida de outra pessoa, você vai pagar. É lei. É lei. Você se diz um homem de Deus e nunca nem chegou a abrir uma Bíblia para ler uma Bíblia. Se tivesse aberto, não estaria fazendo essas besteiras todas que você faz hoje. Ou estaria, né? Porque o que mais existe aí hoje em dia são os falsos profetas que quando Jesus voltar, vai vomitar eles para fora. Eles querem que a gente fique calada, que a gente não fale nada, que a gente sofra quieta, que a gente fique doente calada, entendeu? Porque a gente tem que proteger a imagem deles. Olha que lindo. Como eu fiz, né, quando o Rafael foi falar umas coisas dele na internet e eu fui lá defendê-lo, né? Eu defendi e mesmo assim ele continuava me humilhando, me julgando, me escorraçando, que eu era desgramada, que eu quero destruir a vida dele, que não sei o que, mesmo eu tendo ido defender, né? Então, vocês só se mantêm de pé porque sempre tem uma mulher por trás de vocês defendendo vocês e a imagem de vocês. Só que isso tá acabando. Tá? A gente não quer mais isso para nossa vida e a gente não vai mais ficar calada. E eu também não quero ser lembrada como a mulher que ficou calada.